Outros publicitários que vão atender às suas necessidades a preços acessíveis. Você pode publicitar na nossa rádio, páginas do Facebook W24, Instagram W24_Magazine e no nosso site www.w24magazine.net. Para mais informações, ligue 947 840804 997 405827. Acha que as pessoas estão a precisar de ler mais? As pessoas estão a precisar de se conhecerem mais. Quando elas se conhecerem, provavelmente vão buscar de outras mensagens que estão com outras pessoas. E isso provavelmente passará por conversar mais com outras pessoas e também ler mais livros. Como é que foi a sua infância? A minha infância foi, eu considero-a normal. Pai, mãe. Eu sou do Lubango. Nasci no Lubango e foi uma infância super tranquila. Vivi com o pai, com pai e mãe, depois eles separaram-se e acabei por viver com as tias e o pai, e isso acabou por ser a minha infância, assim, sem grandes novidades. A escola foi normal, sem problemas nenhuns, nunca teve atrasos, nada. Foi um bom estudante, um bom aluno. Modéstia à parte, sempre fui um estudante destacado. Daí a escrever, dá nisso. Sempre fui um aluno destacado. Eu sempre tive muita curiosidade em buscar conhecimento. E acho que isso é desde de pequeno. E hoje eu me reconheço ao ver o meu filho mais velho. Ao ver o meu filho mais velho é praticamente o mesmo processo. E eu parece que estou a ver um filme meu a se reproduzir. Porque quando olho para ele, começo a ver também ele na mesma trajetória. Mas ele vem naturalmente ou o João Dalla ajuda-o a ir buscar este lado? Há sempre uma inspiração. Quem vê o pai, quem vê a mãe ou o tio ou quem o rodeia acaba por ser uma inspiração na sua trajetória. Mas eles já têm bem definido aquilo que eles querem na vida e eu acho que isso é bom. Porque muitos de nós, por exemplo, na infância, não têm esta definição daquilo que quer ser na vida e acaba só por viver uma infância. E provavelmente mais tarde, na adolescência, um pouco mais adulto, depois é que se define, não, eu quero ser Y e X, e vai lutando. Um pouco mais com atraso. Aqueles que se descobrem mais cedo acabam por ser mais felizes, acho eu. Acabam por fazer esforços para aquele sonho que eles já têm de começo. João Dalla, que regras é que você tem em casa? Eu vou perguntar, por exemplo, para perguntar isso, porque hoje os nossos filhos têm muita coisa na rua, têm muita coisa na internet e já não são tantos assim que olham para o pai e veem o pai como modelo. Eles têm lá a coisa deles na cabeça, eu vou ser isso, nem por isso quero seguir aquilo que meu pai faz. Mas que regras é que você tem em casa? Como é que você educa os teus filhos para que eles olhem para ti como uma inspiração? Como é que se faz isso? É o estar presente? Contrariamente ao senso comum de achar que eu deveria ser um modelo deles, se for, tudo bem, mas eu não ambiciono que eu seja alguém que eles olhem e digam eu quero ser isso. Eu ambiciono que eles muito cedo descobram quem são eles e o que é que eles querem da vida. Em casa nós temos as regras de família, normal, fazemos com que nós tenhamos momentos juntos, porque nós acreditamos que a família é o primeiro pilar onde saem os conceitos para a sociedade. Daí é que quando nós podemos, fazemos a nossa fogueira familiar. A nossa fogueira já é virtual, não é aquela fogueira como dita, mas é sentarmos à mesa de vez em quando podemos, e ali sabermos uns dos outros que problemas um tem e outro tem, irmos nos acompanhando. Nós, os gestores do lar, claro, vamos fazendo a devida gestão, eu e a esposa, mas os filhos fazemos com que acompanhemos todos os dias. Não temos regras assim tão fixas, mas as regras são aquelas que toda a família, acredito, deve ter, que é não chegar fora de horas em casa, estudar como primeira prioridade, incentivá-los para que eles próprios possam descobrir mais outros talentos. Uma coisa que eu costumo incentivar é que eles possam conhecer o mundo através da leitura, que eles possam também ter outras oportunidades, conhecendo outras pessoas, porque acredito muito no poder networking, conhecer pessoas, porque estas mais tarde depois podem servir como ferramentas profissionais
ou como catapultar para outras oportunidades que a vida pode nos trazer. Há alguma coisa que o afaste de casa nos últimos tempos? Trabalho. E isso é que faz com que algumas vezes não tenha, por exemplo, tempo para estar com a família? Sim, também. Qual é a importância da família para si? A família, hoje eu já compreendo a família num outro extremo. Hoje eu tenho uma família e eu vejo o quão importante é que ela é. Às vezes só o facto de sentirmos-nos entre nós dá aquele conforto espiritual, aquele conforto de que tenho uma casa, tenho um lar e tenho pessoas que se importam comigo e que podem acalentar-me quando eu estiver abalado. É como uma estrutura e eu considero a família como a estrutura principal que pode nos moldar quando nós estivermos abalados na sociedade, profissionalmente, ou alguma coisa não estiver a correr bem. Todos aqueles que se reclinaram para a família, quando tiveram problemas lá fora, tornaram-se homens e mulheres de sucesso. Porque a família sempre foi o pilar delas. É assim que eu vejo. Hoje, como é que vê a nossa sociedade em termos familiares? Como é que o João acha, por exemplo, que as famílias hoje olham para as suas próprias famílias e o crescimento delas? Gosto muito, eu sou da província da Huila, município de Lubango, e gosto muito de uma particularidade que tem aqui a província de Luanda. Eu quando cheguei, há um momento muito expressivo em que as famílias juntam-se ao sábado para comer um buffet e tal. Eu acho essa tradição extremamente boa. Juntam-se as sogras, juntam-se os noros, juntam-se... Normalmente conheço várias famílias que fazem isso, pelo menos cá em Luanda. E eu acho isso fantástico. Falando do que eu acho que as famílias têm hoje. Cada família tem um modelo e eu acho que não é uma generalização, nem uma consciência generalizada de que as famílias estão mal. Todas elas fazem um esforço e o resultado da sociedade é um pouco o resultado que as famílias têm. A desestruturação que vai se absorvendo, então a sociedade vai sofrendo um pouco com isso. Lamentavelmente, todos nós não temos tido tempo de reflexão, não temos tido tempo de qualidade entre nós, não só para observar aquilo que os outros fazem, o resultado dos outros, mas também para observar-nos, corrigir-nos, conversarmos entre nós, independente de que condição social, financeira nós tivermos, mas este elemento acaba por ser extremamente importante. Que consequências podem surgir deste tempo de qualidade que nos últimos tempos não temos com a nossa família? Podem surgir muito boas coisas, pessoas melhores, e eu tenho vários exemplos que eu acompanho, e eu tenho assim como, entre aspas, guia, de famílias que eu vi a prosperarem muito porque eles tiveram estes tempos de qualidade. Filhos que saíram dentro das famílias e fizeram outras famílias, porque uma família bem estruturada acaba por gerar milhares de outras famílias. Digamos, se nós tivermos, por exemplo, 6 filhos. Se nós temos 6 filhos, estamos a constituir mais 6 famílias. No seu caso são 8, né? Na brincadeira, geralmente, eu digo sempre que tenho 8 filhos e eu gosto de ver a cara das pessoas. Porque eu costumo chamar isso de miscuição nos assuntos internos, né? Se os outros têm 10 ou 8 famílias, não tem nada a ver contigo, né? É a gestão deles. Exatamente. E eles sim podem fazer com que aquilo funcione. E geralmente quem critica não traz nenhum saco de arroz. Não ajuda, não ajuda. Normalmente é assim. Sim. Olha, há uma situação hoje, vamos entrar já para o lado palestrante, né? E eu queria saber onde é que se encaixa o lado palestrante. Falamos de ser escritor e agora palestrante. Quando é que surgiu? Como é que se encaixa? Foi uma ideia assim ou houve a grande necessidade de se falar assim com as pessoas diretamente? Eu sou um apaixonado por comunicação. Número 2. As pessoas rotulam-me sobre muitas coisas. Uma delas é palestrante. Eu nem sou. Por quê? Normalmente, os apaixonados, eles navegam por águas que eles provavelmente nem conheçam. E quando dizem, fizeste isso e aquilo, eu até espanto-me, porque provavelmente, de tanta paixão pela coisa, acabam por não reconhecer que passos dou em certo momento. Até que certa altura, eu parei e disse,
Isso não pode ser mais só paixão, porque está até a prejudicar, inclusive, a família. Daí é que quando comecei a levar a coisa um pouco mais a sério, envolvi a família. Hoje, graças a Deus, eu tenho a esposa, o filho e mais outras pessoas da família que acompanham aquilo que antes foi uma paixão, mas agora tornou-se algo que a família até optou por carregar. Porque nós levamos um pouco mais de profissionalismo, mais seriedade, fruto do qual até veio um livro. Quando fala de ser palestrante, eu normalmente entro para falar com as pessoas, mas falo daquilo que eu gosto. E ao falar daquilo que eu gosto, as pessoas acham que é bom. E eu, por vezes, explico. E uma vez lembro-me de um depoimento que acabou por ficar de memória. De um depoimento. Eu gosto de te ouvir falar. Tu, quando fala, fazes com que as pessoas voem, naveguem e tenham esperança. E pronto, se chamam isso palestrante, então acho que é bom. Também é bom. Acho que é bom. O que é indispensável? A Indispensável é uma empresa de consultoria em comunicação e eventos que foi fundada há mais ou menos 9, 10 anos, que é aquilo que eu disse que antes eu achei que era uma paixão minha, porque eu achei que as empresas não tinham algo que eu considerava na altura indispensável. Eu trabalhava numa organização e eu achava que não havia uma boa correlação. Quer dizer, a comunicação interna não fluía de tal forma que os processos, as pessoas pudessem lidar muito bem. Daí é que eu disse, falta aqui algo indispensável. Mas o que é? Não sabia na altura, mas... E foi surgindo a necessidade. O que é indispensável? O que é indispensável? Comunicação. Comunicação é indispensável. E todos nós somos indispensáveis de qualquer forma. Indispensáveis de qualquer forma. Como é que isso surge? Surge primeiro na necessidade de eu aprender a fazer negócios. Como é que nós podemos fazer negócios? Eu sabia que na altura já haviam vários empresários na praça. Então juntei-me a mais algumas pessoas e na altura também a esposa. Eu disse, vamos começar a pegar empresários e a fazer pequenos eventos onde eles explicam como é que se faz negócio. E começamos em 2015, mais ou menos, a fazer os eventos que nós na altura denominamos ideias que vendem. Começamos por acaso até na Universidade Independente de Angola. Começamos, mas quando colocava os empresários a falarem sobre aquilo que eles já faziam, eu via que também tinham dificuldades de explicar sobre aquilo que eles já faziam. Uma coisa é você ser bom tecnicamente numa coisa e gerar resultados, outra coisa é contar sobre isso. Existe uma outra arte. Aí é que surgiu a oportunidade de negócios de nós dizer, olha, vamos fazer cursos de como falar em público e fazer apresentações. E começamos a fazer os cursos como falar em público e fazer apresentações. Depois disso surge outra oportunidade de por que depois de ensinar essas pessoas nós não fazemos eventos com estas pessoas. Aí já elas treinadas podem ir para a frente e tenham uma melhor performance. Mas treinadas em que caso? Depois, qual é o evento que elas iam participar, por exemplo? Um evento construído por nós. Okay. Na altura nós, e temos até agora, que é o... esqueça-me agora o título. Nós criamos esse evento, que era no sentido de que as pessoas que nós treinávamos, elas deviam vir para o palco e demonstrar para mais pessoas aquilo que elas faziam. Fruto daquela falha que nós já notamos no princípio. Normalmente pegas alguém que provavelmente é bom tecnicamente, é um bom empresário, gera muitos resultados, dá muito emprego, mas raramente ele consegue falar sobre aquilo que ele opera ou que dá empregos. Então nós vemos, tem aqui uma oportunidade. E começamos a fazer. Pois, esta informação eu não tinha, porque eu seguia a Indispensável, via muitas vezes que havia os cursos e muita gente ali a participar, vi alguns exemplos no Facebook e tudo mais, e de repente a Indispensável do meu Facebook pelo menos desapareceu. Daí a pergunta, essa reestruturação é para um longo prazo? Não? É para daqui a pouco? É médio prazo. Nós, na verdade, a Indispensável acabou por abrir outras tantas portas, quer profissionais, e tivemos outras oportunidades. Abraçamos essas oportunidades e acabamos também por aprender muita coisa nessas oportunidades que nós abraçamos. Sempre dentro do campo da comunicação.
Hoje, eu penso que estamos melhor servidos em termos profissionais do que quando começamos. Quando começamos, era muita paixão de facto, e pouco resultado financeiro. Na verdade, as organizações acabam por... elas podem sim começar com ideias e paixão, mas depois elas têm que continuar. E a continuidade das organizações precisa de ter aqui um investimento financeiro, acima de tudo, e também de recursos humanos. Hoje, olhando para trás, fizemos um bom percurso, abrimos várias portas, conhecemos muita gente e, fruto disso, nós achamos que devíamos fazer esse break, que é para fazer uma reestruturação e reaparecer. E porque fizeram também o tal investimento. Sim. Por acaso, fizemos mesmo. Financeiro, de tempo, um pouco fruto está ali. O livro saiu, demorou, mas saiu, e mais outros projetos que estão em carteira já para vir. João Dalla, no princípio de um negócio, do investimento e tudo mais, nós temos muitas quedas. O que é que o incentivou a continuar, ainda que eu acredito que durante algum tempo não? A dada altura, você chegou e pensou, bom, isso aqui é muito complicado, está muito difícil, e vemos que é indispensável, existe há muito tempo. Qual é o segredo para continuar e não desistir? Nós temos muita gente aí que tem vontade de investir, tem vontade de fazer um negócio qualquer, mas a dada altura desiste. Onde é que se agarrou para não desistir? Quem corre por gosto não se cansa, é a frase. Mas agarrei-me principalmente na questão de gostar o que faço. Esse gostar o que faço, eu já houve muitos momentos em que eu queria desistir porque não dava resultado, e principalmente para quem já é casado e tem filhos, acaba por sentir essa pressão familiar, porque se tu não trazes resultados para casa, acaba por ser cansativo também. Sentiu essa pressão? Muita, mas depois eu tive... Por causa da insistência mesmo, a esposa teve que parar e disse, para deixar ela perceber o que esse camarada está aqui a tentar. Não chegou trazer. A dizer desiste? Não, para mim só. Para mim. E várias vezes tive que conversar com a esposa. E ela própria depois foi entendendo mais ou menos qual é a dinâmica da coisa e foi entrando. Nós dois entrando. Já chegamos nós dois a pegar o nosso dinheiro de salário, ganhávamos de outras fontes, para injetar no negócio. Só faz isso quem acredita de facto que poderá dar resultados futuramente. Nós já chegamos a ter colaboradores em que aquilo não dava resultados financeiros e nós pagávamos o nosso dinheiro e pagávamos. Só faz isso quem acredita mesmo que isto vai dar. Até hoje eu não me arrependo de fazer isso. Eu continuo a pegar dinheiro e a injetar. E a injetar porque eu acredito tanto nisso que não me importo de fazer este investimento, mas é daquele negócio, mas ele não pode continuar assim nesta coisa de sonho. Nós vamos injetando, hoje nós já fazemos diferente, injetamos e já estamos a fazer contas. Quanto é que entrou, qual é a aproximação, qual é o próximo projeto, daqui a quanto tempo é que isso poderá ressurgir. Quando nós decidimos paramos mesmo tudo, é no sentido, vamos abrir novos projetos, mas vamos reformular bem, vamos buscar novos colaboradores, vamos buscar novas instituições como clientes e por aí fora, para entrarmos no mercado de verdade, porque também acabamos por aprender que não era daquela forma como nós fazíamos negócio. O negócio tem o seu próprio DNA também. Se você não descobre, acaba por morrer, né? Há um off do negócio que é preciso também descortinar, porque senão também não anda. Acaba por ser uma coisa bonita, visível ao olho de todo mundo, mas depois ela vai definhando, vai acabando por ficar anêmica. Isso você descobriu agora ou foi mesmo lá atrás no princípio? Não, o tempo é uma escola, né? O tempo é uma escola. No princípio nós achamos que é tudo muito bonito, né? Basta começar, eu vou começar a ganhar muito dinheiro e por aí fora, e depois quando começas a se tornar mais conhecido, ficas vaidoso, né? E essa vaidade acaba por estragar aquilo que é de facto que é o essencial. Mas hoje já não, né? Já conseguimos descobrir em que terreno é que a gente está a pisar e como é que nós vamos andar. No princípio, eu desejava muito ter um parceiro, um sócio, que pudesse me ajudar a andar.
Mas fazia tanta resistência que depois fui descobrir que não tinha um melhor sócio ou sócia do que a esposa. Depois a esposa juntou-se e acabou por ficar. Por quê? Porque ela pôs muito dinheiro, não? Não, pôs suor e lágrimas aí. Pôs E suor muita oração, né? lágrimas. E muita oração, sim. Na verdade, muita oração. E hoje nós trabalhamos juntos. Trabalhamos juntos. E eu às vezes não falo isso e muita gente diz. Outro dia na brincadeira alguém disse que ou a esposa está lá a coisa, né? A bater, depois a apontar qualquer coisa. Não. Na verdade, se nós conseguimos juntar o útil ao agradável, acabamos por fazer isso. No princípio, começamos por falar da família. E nós levamos sempre este pilar da família dentro da empresa. Hoje nós também temos a vertente de ver que o nosso filho também já começa a ganhar interesse em querer ver. Ele já dá dicas, já diz, não, papai não faz mais isso, aquilo não, isso não está dando resultado e tal. Então já tenho esse feedback dentro da família e a gente anda. Quanto tempo, se formos falar do princípio, quanto tempo ficou ali na penúria de fazer só investimentos e não ter um retorno? Isso não aconteceu assim num tempo concreto. Ele foi acontecendo, foram situações, depois a gente coloca, mas já houve, por exemplo, 2019, foi um bom momento para indispensável. Daí é que nós descobrimos a teoria do off, né? Ou seja, Qual é a teoria do off? Na verdade, nós acabamos por ver que toda essa exibição, às vezes, que se faz, é bom, catapulta e dá-se a conhecer, mas existem negócios que são feitos por trás da cortina. Não quer dizer que eles não são transparentes, mas em 2019 nós tivemos um bom contrato. Tivemos que formar uma instituição pública e foi muito pesado. Mas indispensável não é uma empresa pequena. Para formar depende. uma instituição pública, Depende do que acha pequeno. E é uma instituição pública grande, de facto, e foi um bom contrato para nós. Tivemos que fechar aqueles cursos que nós fazíamos free e só estávamos mesmo direcionados para essa instituição. Foi muito antes da pandemia. E foi um bom momento. Tivemos mais colaboradores. Tivemos que recrutar mais colaboradores. No caso, formadores. Tivemos que recrutar mais pessoal administrativo e fizemos aí uma equipa muito boa. Muito boa. E demos conta do recado. Acho que foram aí quase 6 meses a fazer aquilo intensamente, de manhã, tarde, quase noite. E foi muito bom. Aí testamos a nossa capacidade de poder gerir projetos. Hoje nós temos essa componente de poder ter pelo menos 2 ou 3 projetos acontecerem ao mesmo tempo e nós termos capacidade de termos equipes diferentes em diferentes projetos. Nós temos essa capacidade porque às vezes não tem-se essa noção nem esta visão de que os projetos não poderão só ser aqueles que nós abraçamos e só estão conosco, não é? Nós temos 1, 2, 3, 4, 5 projetos a acontecerem, mas com diferentes equipas e diferentes projetos. Já conseguimos mais ou menos ter essa visão e que é possível nós caminharmos para esta direção. como é que se vai buscar formadores? Que qualidades é que procura, por exemplo, um formador? Ali tem um conceito extremamente interessante. Nós, enquanto indispensável, já temos uma estrutura em que nós passamos os conceitos da indispensável para que não se percam. Nós, quando vamos buscar as pessoas lá fora para servirem a indispensável ou para serem colaboradores da indispensável, passamos qual é a visão da indispensável, quais são os nossos valores, qual é a nossa missão e aquilo que nós queremos, o que nós enxergamos nas pessoas. Isso nós passamos. Então, cada uma das pessoas tem a sua assinatura naquilo que faz, mas não sai fora daquilo que é os meandros que nós passamos sobre o que é indispensável. Normalmente nos cursos, nas formações e eventos que nós fazemos, nós normalmente temos uma questão e talvez deixe no ar para quem está a nos ouvir. O que é que te torna indispensável? É verdade, o que é que nos torna indispensáveis? É a pergunta que nós fazemos todos os dias. Né? Qual é a minha importância? Qual é, como dizia o Felisberto Filipe, qual é o nosso papel no mundo? Né? Pois. Vamos falar do lado do professor. Isto acho que está antes de tudo. Ou depois? Também é uma paixão. Sim,
Digamos que sim, porque eu juntei tudo útil ao agradável. Gosto de comunicação, gosto de ser professor. Então comecei a dar aulas de comunicação oral. Comunicação, como falar em público. Eu trabalhava para outras instituições de ensino, mas deixei. Eu já trabalhei em algumas universidades, deixei. Porque também não acreditava naquilo que eles faziam. Ou seja, não é que não acreditava. Há instituições que não têm uma visão concreta e uma direção que te passem. Depois tu vais sentindo que é apenas a instituição que se paga, né, e não tem a formação que se quer. Nós saímos e agora damos só o nosso litro na indispensável. Enquanto professor, eu fiz o Instituto Médio Normal de Educação, lá onde aprendi as minhas bases de professor. Depois acabei por fazer também formação de formadores, e a título pessoal comecei na indispensável a fazer estas formações. E gosto muito de sentir-me dentro de uma sala de aulas, sinto-me como um peixe dentro da água. Mas a vida é mesmo assim, não está bom, vamos embora. Que eu entro para ali, não gostei, eles não fazem bem, vamos embora. Devia ser assim. Muitos de nós, infelizmente, têm que suportar algumas coisas porque não têm alternativas. Às vezes nós estamos em algumas instituições porque precisamos de dinheiro. Se sairmos, eu também não fiz assim, só em X, né? Eu vou me capacitando e eu já uma vez passei essa forma de estar. Temos que nos capacitar a tal ponto que as instituições é que vão ir a nós atrás e não nós atrás delas. Nós hoje temos pouco tempo para nos capacitarmos? Temos muito tempo para nos capacitar. A pandemia abriu o véu dos segredos. Aquelas formações, eventos, pessoas que andavam enclausuradas dentro dos eventos fechados, abriram-se. Para contactar pessoas e instituições, hoje é muito mais fácil. Cada pessoa que tem uma internet e um telemóvel consegue contacto e falar com as pessoas. O problema tem sido, nós não aprendemos a gerir bem a nossa rede de contactos e nós, por vezes, não somos... não sei a palavra exata que eu poderia usar aqui. Nós não gerimos bem a nossa carteira de amigos e de contactos. Daí é que quando tens uma necessidade real, as pessoas não te atendem porque já sabem quem tu és. Como é que acha que os jovens olham para a vida hoje? Por exemplo, falou-me agora do telefone e internet. E as pessoas, a parte dos jovens tem isso, tem o telefone e tem a internet. Acha que os jovens hoje usam a internet como deve ser e para o seu próprio bem? Ou para a sua progressão, crescimento? Vamos falar que 50% a 50%, uns usam tão bem, outros nem por isso. Nem por isso. Por que é que eu digo isso? Já conheço muitos jovens com muitos projetos e é admirável eles estarem, por exemplo, em Luanda e terem projetos com equipas espalhadas pelo mundo. Conheci pelo menos 2 jovens nesse sentido. Já trabalhei também com alguém a fazer projetos assim. Eu estou em Luanda, um está no Quênia e o outro está nos Estados Unidos. Estamos a trabalhar num projeto conjunto e conseguimos fazer isso só por causa da internet. E acontece. Mas há também um vazio, e eu não vou meter na classe daqueles que condena quem às vezes sente esse vazio de que às vezes falta orientação, não sei o que fazer, apesar de ter internet e um telemóvel. Também falta, sim. Falta, sim. Eu admito que acontece que as pessoas, por vezes, não têm essa orientação, nem têm este hábito de ir buscar as coisas, né? É passível. Mas hoje a vida nos mostra muitas oportunidades e a tecnologia nos ajuda muito, que nós poderíamos, sim, fazer muitas coisas acontecer. Um exemplo muito básico e quase pequeno, que quase todos nós podemos fazer. O uso das redes sociais para proveito próprio. Eu, se quiser um profissional para a área de recursos humanos, eu se for num LinkedIn, quem mais postar sobre isso, provavelmente há de me ficar na memória, o fulano tem falado muito sobre isso.
deixa chamá-lo. A pergunta é, todos nós hoje temos uma vitrine. O que é que você faz com aquela vitrine? Facebook, Instagram, qualquer vitrine. Você posta conteúdos que depois podem te favorecer profissionalmente? Não. Isso é só uma coisa. Acordou, vai ver. E isso que se faz em jornalismo é quase que rápido. Acordou, vai ver nos sites, vai ver o que recolhe, faz uma coisinha pequena e posta. Acha que os jovens estão um bocado distraídos com a internet? Também. Mas há outros que aproveitam o momento muito bem. Fazem negócios, conhecem pessoas, viajam e tiram o melhor proveito disto. Distraídos, sim, alguns. Alguns. Porque acham que a internet é aquilo, é o WhatsApp, Facebook e pronto. Repito aquilo que eu disse. Às vezes essa falta de orientação e faz com que muitos também não despertem para tal. Porque às vezes não é só a internet. É a vontade das pessoas em quererem. Pois é, o que eu ia perguntar a seguir. Por que é que nós precisamos quase todos de orientação? Sim. Parte também daquela conversa que já tivemos até no princípio. Família, professores, igreja, tem aqui o seu papel. Porque no princípio, infelizmente nós temos instituições de ensino que elas não ensinam as pessoas a serem autónomas, a irem buscar. Normalmente nós decoramos uma série de matérias que provavelmente depois daqui a 5 anos ou pouco mais não servem para nada. E não ensinam as pessoas a irem buscar o real, aquilo que vai lhe servir ou que vai fazer com que ele seja prático na vida. As pessoas acabam por ser muito teóricas. Encontra as pessoas, por exemplo, que sabem muito, elas quase que decoram livros, mas fazem pouco e têm poucos resultados. Acho que nós poderíamos fazer instituições, a W24 Magazine, indispensável, fazer instituições que os seus colaboradores sintam que eles valem a pena e que são indispensáveis, que apesar de estarem juntas num projeto como indispensável o W24 Magazine, e que eles não são isso, que eles são um pouco mais, são indispensáveis, quer para si próprio. E eles têm que ter esse sentimento de que eu não sou só isso, né? Não pode chegar num local de serviço ou em algum sítio em que o chefe ou alguém que os comande, que os despreze e diz que ele não é ninguém, né? Ele grava aquilo e provavelmente depois vai ter mesmo este resultado na vida. As pessoas já não incentivam. Há nos últimos tempos alguma reclamação por parte de gestores que dizem que os jovens, não digo todos, mas tem um bom número de jovens que não têm muita vontade de trabalhar. Muitas vezes estão na instituição e não produzem. Não produzem. O que é que se está a passar, ou poderá estar a acontecer com jovens, por exemplo, que todos os dias acordam cedo, vão trabalhar, mas que lá dentro não querem produzir? O que está a acontecer é o resultado que a sociedade tem. Hoje nós temos várias instituições também que não aprendem. As instituições, quando não aprendem, elas também não fazem aprender os seus colaboradores. O que é que diremos de uma instituição que já existe há mais de 15, 20 anos e não tem processos bem estruturados, em que as pessoas são avaliadas sob critérios subjetivos, em que as pessoas são ele para avaliar ou para as pessoas subirem de categorias, há critérios que não são tão claros para todo mundo. Temos que ter mais instituições que estão bem estruturadas e que eu não precise, por exemplo, de me subjugar a determinadas coisas para poder subir de categoria. Eu tenho que estar consciente que eu entro nesta organização e as coisas lá estão extremamente claras. Você entra, se fizer X, Y e Z, você sobe ou não sobe e é avaliado. E são critérios e procedimentos bem claros. O que é que nós temos? A maior parte das nossas instituições, elas são assim, um pouco anêmicas e acabam por não ter estes procedimentos internos. Felizmente já temos algumas que tu te orgulhas de facto de ter passado por lá e aprendes. Algumas tu vais até um determinado patamar, mas depois sais. Aconteceu comigo. Tu vai porque já não te serve, né? Não é que lá não presta, mas até ali aquilo que tu ambicionas para a tua vida já não chega. Então tu sais e provavelmente vais buscar outra. Há pessoas, conheci jovens, o ano passado,
Gosto muito do desafio dos jovens que ele está no emprego, não está satisfeito, larga, vai. Mas é na ambição de querer um pouco mais e melhorar sempre a sua performance. Conheço um amigo que nunca trabalhou para nenhuma instituição pública e sempre trabalhou em projetos. Eu sempre o admirei por causa disso. Hoje ele tem filhos e tem família e continua a trabalhar nos mesmos moldes. Não tem medo, como a maior parte de nós, inclusive eu, que tem que estar atrelado a um contrato quase que para sempre. Isso nos dá segurança e tal. Aquela instituição vai te pagar caixão, vai te dar por aí fora. E nós estamos um pouco confortáveis com isso. Há daqueles que não estão nem aí. Ele vai, se profissionalmente já não estiver satisfeito, sai. E vai buscar outro desafio. Porque ele acredita que ele é bom e se qualificou para tal. E não merece aquilo. Essa coisa de não termos boas instituições é um problema africano? Não sei se é problema africano. Não sei se é problema africano. Mas o que eu vejo na nossa realidade é que nós temos várias instituições que não aprendem. Não aprendem. E quando eu digo instituições que não aprendem, eu acho que as instituições deviam ser moldadas, sim, de princípio. E os gestores deviam fazer o esforço necessário para qualificar bem a instituição, para que cada colaborador que lá passar saia melhor, ou pelo menos cresça ali, até chegar a vários exemplos. Penso que recentemente foi publicado um senhor que é agora presidente do Conselho de Administração, mas que começou naquela instituição e era como é que Estafeta? Estafeta. E hoje é o presidente do Conselho de Administração. Aqui em Angola? Sim, sim. Estranho. Só não me lembro agora. Não é estranho. Só não me lembro agora o nome do senhor, sim, mas hoje é presidente do Conselho de Administração. E há vários outros exemplos, e são esse tipo de coisas que nós devíamos disseminar mais. Eu até desafio a W24 Magazine a fazê-lo. Sabe por quê? Porque nós temos mais disseminação de pessoas que não, mais disseminação de informação de pessoas que não trabalham e que provavelmente poluem. Há consciência das pessoas a dizer que não há trabalho, mas há muito bons exemplos de pessoas que também fazem muito. E estes também deviam ser disseminados como plataforma que as pessoas vejam e digam: eu quero chegar ali, eu quero fazer como ele fez. E tenham este caminho. Faltam-nos, esquece-me agora o termo, referências. Faltam-nos referências. E não precisam de ser referências que é rico, ou que tem muitos carros, ou tem muitas casas, mas referências profissionais, que começou, por exemplo, de técnico, depois foi para líder, e foi subindo na organização, depois deixou. Esses exemplos nós também precisamos disseminar. Há dois casos aqui. Fala-se muito e falou muito bem disso de querer crescer, se capacitar e tudo mais. Mas há aquilo que falou aqui há pouco tempo, que são as pessoas que estão à vontade com o facto de trabalhar por uma empresa, por exemplo, estatal, que lhe vai dar o caixão, que lhe vai dar um cabaz. E pronto, ele fica ali estagnado e dizer: eu tenho um trabalho. Há muitos jovens, por exemplo, que hoje lutam para entrar para uma empresa estatal. Por que que os jovens, por exemplo, pensam tão pequeno e não pensam naquilo que é o crescimento profissional? Isso também tem um pouco a ver com o histórico do país. O próprio país, durante muito tempo, as empresas públicas é que alimentaram e que deram emprego a várias pessoas. Esta coisa de nós termos... hoje, provavelmente, já temos uma boa parte de empresas privadas e já dá para ter esse distanciamento das empresas públicas. Já encontramos vários exemplos de pessoas que nunca passaram pelo setor público, mas a maior parte de nós passou pelo setor público. Então as pessoas continuam a acreditar que o setor público é a salvação de todo mundo, mas já não. Já não. Precisamos de continuar a acreditar. Por exemplo, todos os jovens, a maior parte dos jovens, sai da universidade acreditando que tem que ir trabalhar para o setor público. O desafio no setor privado é duro. É duro ao ponto de que não é assim, não é o duro para que faça com que as pessoas fujam, mas é que tu tens metas a cumprir. E ele tem objetivos a cumprir.
Ele te dá um objetivo. Se não cumpres, acabou. Amigo, acabou o contrato. Acabou o contrato. E é um pouco o que já no setor público as pessoas têm a noção, entre aspas, de que aqui estou e acabei por ter uma mesa feita. Mas também já há empresas no setor público que estão com esta dinâmica. Que estão com a dinâmica de que temos objetivos, temos metas. Se você foi contratado por um objetivo, uma meta, e não consegue, vá para a rua. Vai para a rua. Sim. Conheço várias e é melhor nem citar aqui. Mas como é que estes jovens olham para esse vai para a rua? Isso, devíamos normalizar isso, né? Mas não é normal, parece. Parece que não é normal. Devíamos normalizar porque nós próprios também com a vida traçamos objetivos, traçamos metas e vamos fazendo. Mesmo em casa, né? Em casa, quando nós não atingimos certo objetivo, também mandam-nos para a rua. Mandam-nos para a rua. Eu acho que aqui o pessoal não entende. Meu pai vai me tirar de casa, nem pensar. Isso não faz sentido. É mais fácil o pai sair, né? Sim, mas é literalmente isso, né? Se nós começarmos a passar esses conceitos também na família e em casa, acho que todos nós depois aprendemos um pouco mais. Nas organizações, o mesmo preceito. A organização existe e foi fundada para um determinado objetivo e ela tem que cumprir. Não é centro de caridade. Não é. E meter isso na cabeça, tão logo coloques isso na cabeça, vais ter uma melhor performance na organização. Quantas pessoas passaram pela Indispensável, estamos a falar a fazer cursos e tudo mais, e que ficaram por lá? E que ficaram por lá. Ficar por lá, o que é que significa? Ok. Nós temos uma iniciativa que é o Clube de Oradores. Clube de Oradores Indispensável. Ali é que eu considero passaram por lá e ficaram. O Clube de Oradores é uma instância de treino permanente, onde vais se capacitando até te sentires em condições de largar o ninho e ir voando com as próprias asas. É como um ginásio onde vais e te capacitas e vais fortalecendo os músculos. Não fazes só uma vez, mas vais fazendo. E vais superando níveis. Temos um programa próprio desenhado para o Clube de Oradores Indispensável. Na pandemia tivemos a sorte de fazermos com mais frequência. Aquilo era semanal e era online. Depois acabamos por fazer algumas sessões também presenciais. Sim, e tivemos aí um grupo muito bom de quase 14 a 20 pessoas que ficamos praticamente o ano de 2020 quase todos juntos, quase o ano inteiro. Nós descontinuamos um pouco como fruto desta remodelação que a gente tem, mas são pessoas que estão aí disponíveis e quando nós reativamos tudo temos certeza que são as primeiras pessoas que virão e tenho a certeza que são as primeiras pessoas que hão de ser os formadores de outras pessoas. É assim que nós queremos dar continuidade. Pois, está a ver. Afinal, quem está à procura de emprego sou eu. Eu que tenho que ir para a Indispensável e pedir já aqui, né? Ganhar uma cunha, né? E entrar para a Indispensável. Não são outras pessoas que têm que entrar para a W. Sou eu que estou à procura de emprego e quero ir para a Indispensável. João Dalla, já temos pouco tempo para falarmos, mas eu queria que deixasse aqui uma palavra amiga para as pessoas que queiram se tornar profissionais, queiram crescer profissionalmente. Conselho para essas pessoas, como é que elas devem olhar para a vida e que passos devem dar para crescer profissionalmente? Vou-me recordar de uma pergunta que eu fiz na altura à esposa, mas depois também me fiz a mim. Quando tudo parar e não tiver mais solução, que coisas eu poderei ter como minhas para poder empreender? Todos os dias, se nós formos capazes de acordar e vermos as oportunidades que a vida nos dá, principalmente as janelas que nós temos como vitrines, que eu chamo de vitrines, e começarmos a alimentá-las com conteúdos sobre aquilo que nós queremos, provavelmente sempre alguém há de notar o que é que você está a batalhar para fazer. Todos os dias se dedicar 30 minutos a 1 hora a ler sobre aquela área do teu interesse
e partilhar conteúdos sobre aquela área do teu interesse, para quem não tem um emprego, provavelmente, mais cedo ou mais tarde, alguém há de pensar em ti que sempre está a partilhar conteúdos sobre isso. E mais do que isso, hoje já é possível, há muitas formações a serem feitas, muitas delas às vezes grátis, que as pessoas podem frequentar se não tiverem emprego agora. Por outra, e por último, há muitas pessoas sem emprego, mas elas próprias não se admitem na possibilidade de ir bater numa W24 Magazine e dizer que quer fazer um estágio, por exemplo, de 6 meses sem salário. É um investimento que ele pode fazer para ele próprio, mas depois, quando pedirem referências e trabalhos que ele já fez, ele sempre pode mostrar. Trabalho voluntário e estágios. Sempre depois agregarão valor. As pessoas, nestes estágios e trabalho voluntário, aprendem muito. Uma outra referência para estudantes, por exemplo, universitários. Afiliem-se às associações de estudantes, para aprenderem já ali como é que funciona a política de forma miúda. Aprender a conhecer pessoas, a gerir projetos e a influenciar. João Dalla, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e ficamos aqui nessa 1 hora e 20 minutos a falar sobre profissionalismo, sobre ser escritor, sobre indispensável, sobre quase tudo. Muito obrigado mesmo por ter aceito o nosso convite. Foi um prazer conversar consigo e nós esperamos que possa estar connosco noutras oportunidades. Eu não vou sair sem mostrar para os nossos, se permitir, para mostrar para os nossos seguidores e quem acompanha a W24 Magazine, este livro foi lançado recentemente, que é A Comunicadora Indispensável. Foi lançado a 9 de julho e ele está disponível. Basta contactarem, nos procurem nas redes sociais, João Dalla. Mandem uma mensagem, sempre a gente faz chegar o livro. O livro que está a ser comercializado a 10 mil kwanzas. 10 mil kwanzas. Está barato. Tendo em conta o custo de produção, Sim. Está barato, Sim. não é? E é um bom investimento. O que tem aqui não vale 10 mil kwanzas. Muito Não. bom. Muito Dalla, obrigado. muito obrigado mais uma vez por ter aceito o nosso convite. Como disse no princípio, mesmo sem nos conhecer, veio aqui com muita vontade e conseguimos ter aqui esta conversa muito produtiva. Muito obrigado mesmo. A W24 está muito feliz com a sua presença aqui. Contem connosco. Boa, nós estamos então a fechar o livro aberto. Muito obrigado pela paciência e também a audiência, que tudo corra da melhor forma possível. Lembrar que o PT Lubambi e o Lucas Pereira estiveram na técnica, a produção foi da Esperança Coluna e também a Luzingamo André. Já sabe, eu sou o Vladimir Mateus. Continue conosco, não se esqueça, passe tempo de qualidade com a família e amigos. Um beijo e um abraço. Nós voltamos na próxima quinta-feira. Deus está escrevendo a sua história.